Bom dia, amigos. Bom dia, colegas. Bom dia, internautas. Bom dia a todo mundo aí. Bom dia a todo mundo. E vamos começar mais uma caminhada com Cristo, né? Vamos estar começando mais aquele momento com Deus. E é bom a gente acordar nesse domingo, né? Domingo. Hoje já é dia 26, será? Que dia que é hoje? Talvez é 26, talvez. Não sei que dia que é hoje. Eu sei que hoje é domingo aqui no Japão. Mês 9, né? Quase fechando o mês, quase acabando, né? E a gente... Hoje é dia 26 mesmo. Dia 24 era sexta. 25 sábado. 26 domingo, realmente. Então hoje a gente vamos começar mais essa manhã maravilhosa de domingo, né? Falar um pouco de Deus. Falar um pouco de... hoje vai ser uma passagem meio que engraçada, né? Porque eu nunca cheguei nessa parte pra fazer um estudo ou pra falar disso, né? Mas hoje a gente vamos falar. A gente vamos falar porque tem coisas que a gente tem que falar mesmo. Realmente é o que Deus manda, né? Principalmente quando a gente tá começando a ler a palavra de Deus. A gente tá fazendo estudo, a gente tá fazendo o que Deus manda a gente fazer. Então a gente faz com amor, com orgulho, com dedicação. E nós tentamos fazer o melhor, né? Eu creio que Deus, ele se alegra quando a gente fala da Bíblia, né? E quando a gente fala de Deus, das coisas que aconteceram antigamente, né? E a gente vê uma certa honra, né? Ao nosso Deus, né? E aquele povo de antes, eles conseguiam falar com Deus rapidamente, né? Porque eu creio que eles oravam muito, né? E eles tinham muita comunhão com Deus, né? Então só era eles dormir, ou falar com Deus, ou dobrar o joelho. Já tinha as respostas, né? Então muitos líderes naquele tempo, eles já sabiam como é que era o Filho de Deus. Eles já sabiam que pessoas que dobram o joelho, pessoas que clamam ao Senhor, pessoas que louvam a Deus, tinha muita intimidade com Deus. Então os líderes, né? Eles tinham medo de Deus. Eles tinham medo porque eles sabiam que o povo de Deus clamava a Deus e tinha a resposta rapidamente. Hoje nós vamos falar um pouquinho da jumenta, né? Que falou com Balaão e Balaque, que enviava os mensageiros para Balaão. Hoje é uma leitura bem longa, hein? Tava lendo antes de fazer essa introdução. Meu Deus do céu, essa leitura aqui é muito longa, né? Capítulos com versículos, meu Deus do céu. É muito longa, mas a gente vai fazer, né? Então, nessa época aqui, eu creio que era uma época muito abençoada, em termos de Deus abençoar e de Deus falar com os seus filhos, né? Parece que é tão simples assim, sabe? A mensagem de Deus chegava tão rápido aos seus filhos. Nossa, eu fico admirado, porque os líderes lá, nessa época, eles temiam a Deus, porque, meu Deus do céu,
qualquer coisinha, vamos esperar o Filho de Deus, vamos esperar o que Deus vai falar com ele nessa noite. Então, tudo que acontecer aqui, primeiro a gente vamos esperar que Deus fale e a gente faça alguma coisa, né? Então, qualquer coisa que eles iriam fazer, sempre tinha um cristão no meio, né? Envolvido, porque ele sabia que Deus ele fazia, né? Então, a mensagem sempre ela era passada. Então, eu vou fazer algo que Deus manda, ou vou fazer algo que eu posso pedir para Deus, que ele pode também até amaldiçoar o povo. Então, realmente, o meu Deus é poderoso para tanto abençoar ou para tanto amaldiçoar, né? Então, Balaque, ele queria realmente amaldiçoar o povo aqui. Eu tava lendo essa passagem e falei, nossa, meu Deus, porque o povo lá era muita gente, né? Então eles estavam com medo, eles estavam com muito medo, né? Porque o povo chegou a dominar aquela cidade e eles eram muitos, né? E Balaque fala o seguinte aqui nessa passagem, né? Que eles eram tanto como fosse um boi comendo num pasto, come tudo sem parar. Então as pessoas também acabariam com tudo, Então Balaque chamou Balaão, porque viu que Balaque ele não iria conseguir acabar com o povo, ele não ia conseguir. Então ele sabia que Balaão tinha um Deus que fazia as coisas, né? Então ele convocou Balaão, né? E queria que levasse a mensagem, né? E queria que Balaão também pedisse para Deus amaldiçoar aquele povo. E realmente Deus já conhecia, né? O coração, Deus já conhecia aquele povo. Então realmente, quando Balaão falou com Deus, precisou ele falar com Deus, porque Balaque estava esperando a mensagem de Deus também. Tava. E realmente o que Balaque queria, amaldiçoar aquele povo. E realmente, Balaão quando falou com Deus, e Deus falou assim, não vou amaldiçoar aquele povo não, é um povo do bem, sabe? Então, a gente já vimos aqui que Balaão, ele já tinha que ir contra a vontade de Balaque. Não ia amaldiçoar o povo não, é um povo abençoado. Então, realmente, já Balaão já não ia fazer o que Balaque queria. Então, ele avisou os mensageiros que estavam lá. Eles voltem para onde vocês vieram, que eu não vou fazer o que Balaque quer. Então eles voltaram para lá, né? E realmente Balaque mandou pessoas mais poderosas para falar com Balaão. Eu te pago ouro, prata, eu te pago o que for, não importa quanto vai ser. Realmente eu pago você e pede pro seu Deus amaldiçoar o povo. E realmente Balaão não ia fazer isso. E Balaque falou pelo seguinte, então você vai até uma cidade lá, levar a mensagem, né? Que Balaque queria, não a mensagem que Deus queria. Pra você ver como que é as coisas, né? E Deus não queria que ele fosse com os mensageiros. Deus não queria. E mesmo assim, ele acabou indo. Sabe? E Deus falou o seguinte, né? Eu não quero que você vá, mas agora como você já tá indo, você não vai falar o que Balaque quer que você faça. Mas você vai falar simplesmente o que eu quero que você fale. Não precisa falar muito não. Fala só o que eu quero que você faça. Então realmente, quando eu vi essas passagens aqui, essa mensagem, eu vi que às vezes não precisamos falar muito de Deus, como muitos comentam, muitos argumentam. Precisamos falar milhões de coisas, precisamos ler 24 horas a Bíblia, precisamos estudar 24 horas, não podemos mais ter uma vida nem respirar, é só Bíblia, 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 Bíblia. Não,
E se Deus fala o seguinte para você numa noite ou numa tarde? Vai lá e prega do meu evangelho. Fala só isso, não fale mais nada. Só fale o que aquele povo precisa ouvir. Você já pensou se é 5 palavras? 5 parágrafos? Você já pensou se é só Jesus te ama? Deus ama você? Deus é conosco? Deus é contigo? Já pensou se é só isso? Meu Deus do céu. Mas hoje as pessoas falam que precisamos ler 24 horas, precisamos estar meditando toda hora, todo minuto, todo segundo. Eu não vejo por esse ponto não, sabe? Eu não vejo por esse lado não. Temos que estudar a Bíblia, temos que ler, sabe? Mas temos que viver também, então realmente podemos fazer algo para Deus balanceado. Não importa se é 5 minutos, se é 10, se é 15. O importante não é tempos e horas longas. O importante é que você lembre de Deus, lembre de Jesus, faça os 10 mandamentos. Para você fazer os 10 mandamentos, não é pecar não, viu? É você seguir os mandamentos que Deus quer, que você não cometa as coisas ruins, que você faça as coisas boas. Então, são coisas que a gente consegue fazer. A gente consegue. Não precisamos ficar 24 horas lendo a Bíblia, não. Precisamos, não. Eu creio que se você ler um pouquinho de manhã, já é satisfatória. Deus alegra, Deus fica feliz. Eu creio que você alcança a alma, alcança a vida. Só com esse pouquinho você ajuda as pessoas também a sair do aflito, do desespero. Talvez uma leitura vai ajudar muitas pessoas. Eu creio nisso, né? Que através de uma pessoa pode estar ajudando a outra. Então, como o Balaão já desrespeitou as ordens de Deus, né? Ele foi, mas Deus falou, vai sim, mas fala só o que eu quero que você fale, não o que Balaque quer que você fale. E Balaque queria muito aquele povo do Egito longe dali. Ele queria, porque era muita gente, mano. Era muita gente, eles iriam comer tudo e não tinha como ele derrotar eles, porque era muita gente, mano. E Balaque ficou até com medo, um povo inteiro saiu do Egito, estava espalhado por toda a terra, e agora? Veio morar perto de mim? O que eu vou fazer? Por isso que ele pediu para Balaão ir lá e levar a mensagem. Eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Então Balaque já sabia que aquele povo era poderoso. Por isso que Deus não queria que Balaque amaldiçoasse eles, porque Deus sabia que aquele povo era bom. Era bom. E realmente quando Balaão já deixou a mensagem, não vou fazer isso não. Não. Deus não quer que amaldiçoe esse povo, não. Deus não quer. Deus ama aquele povo, gosta daquele povo. Então realmente já era desse jeito. Já era contra praticamente a vontade de Balaque, né? Então, Balaão, ele pegou a sua jumenta, né? E perseguiu. Ele perseguiu. E eu creio que animais, quando eles vê algo diferente, né? Qualquer animal, ele começa a se assustar, porque o animal ele vê coisas que a gente não vê. Então, quando a jumenta ela viu o anjo, ela se esquivou pro lado. Ela já não queria mais fazer o que Balaão queria. Então ele surrou ela pela primeira vez. E rapidamente apareceu de novo o anjo para a jumenta, e a jumenta parou ali. Ela praticamente ela estava naquele caminho e ela foi para outro caminho. Então rapidamente Balaão foi, surrou sua jumenta pela segunda vez. E surrou pela terceira, ao ponto de aparecer um anjo. E a jumenta também começar a falar com Balaão. Pô, por que você me bateu? Eu te fiz alguma coisa? Eu não sou aquela jumenta que carrega suas coisas, que a vida inteira eu tô com você? Sou seu burro de carga? Você usa e abusa
Sempre fiz o que você queria e agora você me bateu. A jumenta começou a falar com ele. Ele regalou os olhos. Ele, cara, um animal para chegar ao ponto de falar com um ser humano, meu Deus do céu. Uns até desmaia, uns não aguenta. E a jumenta começou a falar através do anjo. E Balaão falou assim: se eu tivesse uma espada, eu mataria você. Porque você não fez o que eu queria, começou a, como fosse, a tirar sarro de mim, sabe? Aos pensamentos de Balaão. Então Deus, ele fez que o anjo descesse ali. E Balaão também viu o anjo. Ele avistou o anjo no caminho com a espada na mão. Balaão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e pediu desculpa. Eu não queria fazer isso, mas acabei fazendo. É sempre os argumentos que todos têm, né? Então Deus falou assim para Balaão: eu não queria que você fosse, né? Mas como você já tá indo, vai. Pode ir com os mensageiros, então. Vai com eles. Vai com eles. Mas fale só o que eu quero que você fale. Não o que eles querem que eles, a vontade deles. Vá, mas fale só o que eu quero que você fale. Mais nada. Então realmente ele foi. Mas os mensageiros ofereceram dinheiro para ele de novo, né? Ouro, prata, tudo. Ele não queria mais. E ele falou para os mensageiros, né? De Balaque, né? Deus me mandou falar, sabe? Mas não o que vocês querem que eu faça, que amaldiçoem esse povo aqui. Não, jamais. Deus falou que esse povo aqui é bom. Então não tem que amaldiçoar. E eles, não, eu te pago ouro, eu te pago prata, eu te pago tudo, sabe? Então realmente, como já não tinha mais jeito, não tinha como derrotar aquele povo, Balaque ficou com medo. Mas ficou por isso mesmo, né? A gente vimos que aquele povo, ele não morreu. Aquele povo continuou ali. E mais uma vez, quando Balaão falou com Deus, e a mensagem sempre era a mesma, sabe? Não amaldiçoar o povo de Deus. Deus gostava daquele povo. Quem não gostava era Balaque, né? E Balaque recebe Balaão. Recebe Balaão. E lá eles conversam, pô. Porém não posso dizer nada para minha própria conta. Só posso dizer que Deus ordena nada mais. Assim Balaão foi com Balaque para a cidade de Ruzode, onde Balaque ofereceu sacrifício, touros, ovelhas, algo assim. Como eles têm de costume, né? Então hoje a gente fizemos uma introdução pequena, né? Mas a leitura, ela vai ser longa. Eu introduzi aqui poucas palavras hoje, né? Porque, meu Deus do céu, mano. É tão grande essa leitura e a gente vai falando aqui, sabe? Na leitura e fazendo introduções, porque é muito longa essa introdução aqui. E, meu Deus do céu, mano, o 22 aqui, nossa, eu achei que era só uma folhinha, só um parágrafo. Nossa, falei, meu Deus, 3 folhas. Então, realmente, como a leitura ela é importante, sabe? A leitura é fundamental. Com a leitura, você vai aprender mais do que a minha introdução. A minha introdução foi só um resumo do que a gente vamos começar a ler agora. A gente vamos começar a ler, vamos começar a explicar, sabe? E aqui você vai tirar a conclusão. Cara, como que Deus fala com esse povo? Como é que Deus fala com Balaão? Como esse povo era bom, mas mesmo assim Balaque queria a destruição deles. E realmente precisou jumenta falar, precisou ela apanhar e precisou ela abrir o bico, precisou aparecer os anjos. Então realmente
E no final a gente vê que Deus fala o seguinte: vai sim com o mensageiro, vai com o mensageiro e leve do meu evangelho, creio, né? Fale só o que tenho que falar, não fale o que Balaque quer, fala só o que Deus quer que você fale. Poucas palavras, resumindo, né? Não era nem muita, né? Então hoje vamos estar lendo sobre números, né? Números que se encontra ali em 22, né? Números 22. Só que a gente vai ler do 22, cara, é longa, hein? Hoje vai ser muito longa. Do 22 ao 41, meu Deus do céu, um capítulo grande. Eu sempre leio pouquíssimo assim, né? Ou uma folha e meia. Hoje vai ser longa. Então, Balaque envia mensageiros a Balaão. Olha só. Os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, a leste do Jordão, Rio Jordão, e na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Quando o rei Moabe, Balaque, filho de Zippor, soube de tudo o que os israelitas haviam feito com os amorreus, ficou apavorado com os israelitas, porque eles eram muitos. Olha só, por isso que Balaque já queria que amaldiçoasse eles, porque eles eram muitos. De fato, o povo de Moabe ficou com muito medo dos israelitas. Os moabitas, é o povo de Moabe, disseram aos chefes dos midianitas: agora essa multidão vai devorar tudo ao redor de nós, como um boi que come a grama do pasto. Então, eles pensaram aqui na comida. Vão acabar com tudo e a gente vai ficar sem. Então, realmente, essa já era a cabeça deles. Eles vão comer tudo, de tudo, e a gente vai ficar sem nada. É o que dá para entender sobre isso, né? Então, o rei Balaque mandou chamar Balaão. Por que Balaão? Por que só Balaão? Porque o rei Balaque, ele sabia que Balaão falava com Deus, e Deus falava com ele. Ele tinha a resposta certa para tudo. Então, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio Eufrates, no território de Amavi, os mensageiros foram dizer o seguinte a Balaão: um povo inteiro saiu do Egito, estava espalhado por toda a terra e agora veio morar perto de mim. Então, você já vê a preocupação do rei Balaque. Você vê a preocupação dele. Já estava muito preocupado, porque era muita gente. Realmente, eles iam comer mesmo. Quando tem muita gente, eu creio que a comida ela vai diminuir, porque o povo vai tudo comer. Então, a preocupação dele era essa, porque era muita gente e não tinha como derrotar eles. Não tinha. Ele sabia que ele perderia se começasse uma guerra, uma luta ali contra eles, e perderia, porque era muita gente. Eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar esse povo. Balaque, o mensageiro, falando para Balaão: pois eles são mais poderosos do que eu. Balaque já sabia que aqueles povos eram mais poderosos que ele, porque era um povo de Deus. Primeiramente, era um povo de Deus. A gente vai ver como era um povo de Deus lá na frente. Escuta só, talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado. E se você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Então Balaque já sabia que Balaão estava com Deus a todo minuto. Porque ele já sabia, quando você abençoa alguém, você é abençoado. Então se você amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. Então eu já sabia que o poder era muito grande. E Deus dá autoridade a Balaão a amaldiçoar ou abençoar. Olha só como que é tremenda essa passagem, mano. Cara, eu fico muito admirado porque Deus dava autoridade para as pessoas abençoar, amaldiçoar, fazer as coisas acontecer. Então Balaque já tinha um temor a Deus. Já tinha um temor porque ele sabia que Deus fazia as coisas acontecer. E Balaque também sabia que Balaão estava sempre com Deus, mano. Não tinha tempo ruim, não. Então, tudo chama Balaão, porque ele fala com Deus e Deus corresponde, e a mensagem ela vem em seguida.
Então os chefes moabitas e midianitas foram levados consigo dinheiro para pagar as maldições. Eles chegaram a um lugar onde Balaão estava e entregaram a mensagem a Balaque. Balaão respondeu o seguinte: fiquem aqui esta noite, e amanhã eu estarei a vocês e que o Senhor me disser. Então tiveram que acampar ali, e Deus ia trazer a mensagem para Balaão, né? E todo mundo queria ouvir, porque quando Deus falava com Balaão, a mensagem ela já vinha, sabe? Então foi por isso que Balaque ele chamou Balaão, porque simplesmente homem de Deus, homem temente a Deus e nunca iria falhar em qualquer pergunta ou resposta. Ela teria no dia seguinte. Então eles acamparam ali, eles dormiram ali, e realmente o Senhor foi e falou com Balaão, como de costume. Então realmente todos já sabiam que de manhãzinha teria uma resposta. Então a gente vamos ler aqui onde paramos aqui. Então os chefes moabitas e midianitas foram levados consigo dinheiro para pagar as maldições. Eles chegaram ao lugar onde Balaão estava e entregaram a mensagem de Balaque. Balaão respondeu o seguinte: fiquem aqui esta noite e amanhã eu contarei a vocês o que o Senhor me disser. Olha só. Então os chefes moabitas ficaram com Balaão. Deus veio falar com ele e perguntou: quem são esses homens que estão com você? Olha a pergunta que Deus fez a Balaão. Quem são essas pessoas que estão com você? Quem são? Eu quero saber. E Balaão respondeu: Balaque, o rei dos Moabitas, me mandou dizer que um povo inteiro saiu do Egito e está espalhado por toda a terra. Balaque quer que eu vá agora mesmo e amaldiçoe essa gente, para ver se assim pode derrotá-los e expulsá-los da onde está ali. Deus disse a Balaão: não vá com eles. Olha só, Deus já está falando para ele. A gente já vimos em muitas passagens bíblicas, né, quando Deus fala: faça isso, não faça o que não tem que fazer, não desvie da rota. Então realmente Deus já falou para Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é um povo abençoado. Então realmente já era um povo de Deus, porque Deus falou que é abençoado, é um povo de Deus. E mesmo assim, Balaque não queria nem saber. Queria que amaldiçoasse eles e queria que fosse rapidamente. E Balaão tinha esse poder de abençoar e amaldiçoar. Tinha, Deus deu para ele esse poder, essa autoridade. Então, realmente, Balaque sabia que Balaão podia fazer isso. Então, pagou, levou dinheiro já para comprar ele. Faça isso que eu te pago. E Balaão, ele ouvia a voz de Deus. Ele não ouvia a voz do homem, não ouvia a voz de Balaque. Poderia ser autoridades, poderia ser quem for. Balaão realmente queria saber que se Deus está falando, realmente é o que vou fazer, o que Deus manda. Mas mesmo assim, a gente vai ver lá na frente que Balaão, ele desobedeceu a Deus, porque ele foi com os mensageiros. Escuta só. Então, de manhã, Balaão se levantou e disse aos chefes que Balaque tinha enviado: voltem para a sua terra, pois o Senhor não está deixando que eu vá com vocês. Então realmente eles foram, eles voltaram lá. Só que Balaque mandou mensageiros mais poderosos do que o de antes. Mandou aqueles meia boca, café com leite. Agora eu vou mandar mais poderosos e realmente eu vou comprar Balaão e ele vai fazer o que eu tô pedindo. Essa era a cabeça de Balaque. Olha só. Mas Balaque nem conhecia Balaão de verdade. Então eles voltaram e foram falar com Balaque e disseram: Balaão não quis vir com a gente. Aí Balaque mandou-lhe outros chefes, mais numerosos e mais importantes do que os primeiros. Tá vendo? Como eu acabei de falar agora, né? Eles foram falar com Balaão e disseram: eu, Balaque, filho de Zippor, peço-lhe que venha logo até aqui.
Como pagamento, eu lhe darei muitas riquezas e tudo o mais que você quiser. Por favor, venha e me faça o favor de amaldiçoar este povo. Olha, vamos falar um pouquinho aqui sobre Balaão. Balaão, ele realmente era um cara que não se importava com dinheiro, não se importava com ouro, com prata, porque a maior riqueza para ele era Deus, mano. E a maior riqueza é que não vinha a mensagem de lá de cima. Então para ele não tinha valor, ouro, prata, bronze, não poderia oferecer um mundo para ele, ele não estava nem aí, sabe? Então realmente foi por isso que ele não aceitou o dinheiro, e quando Deus falou com ele, não faça isso, é um povo abençoado. Poderia Balaque enviar quem que ele quisesse que seja, presidente, ministro, quem for. Balaão, ele não ia fazer o que Balaque queria, porque Deus já tinha falado com ele. Balaão respondeu: mesmo que Balaque me desse todo o ouro e toda a prata, todo o seu palácio, eu não poderia fazer coisa alguma. Acabei de falar agora, na introdução, né? Grande ou pequena que fosse, ou contra as ordens do Senhor, contra as ordens do Pai. Jamais Balaão ia fazer isso. Mas mesmo assim, ele desrespeitou. Você acha que quando a mula começou a falar com ele, a mula dele, ele começou a bater nela? Por quê? Porque ele desrespeitou praticamente, que Deus falou não vai, e ele foi assim mesmo. Escuta só. Meu Deus, ordens do meu Deus, mas agora peço que vocês também fiquem aqui esta noite para que eu possa saber se o Senhor tem mais alguma coisa para me dizer. Então realmente eles acamparam mais uma noite, né? Acamparam mais uma vez, agora estão acampando de novo. E Balaão sabia que quando ele acampasse, quando ele dobrava o joelho, falava com Deus, já tinha a resposta no dia seguinte. Então eles acamparam e esperaram mais uma vez o que Deus tinha que dizer. Então durante a noite o Senhor Deus apareceu a Balaão e disse: já que esses homens vieram chamá-lo, apronte-se e vá com eles. Mas, preste atenção. Faça apenas o que eu disser. O que eu disser. Portanto, no dia seguinte, Balaão se aprontou, pôs os arreios na sua jumenta e foi com os chefes do Moabita. Então ele foi. Deus ficou irado porque Balaão foi. Deus não queria que ele fosse, mas ele foi. Mas Deus falou para ele também: fala só o que você tem que falar, não fala o que Balaque quer. E não faça a vontade de Balaque. Balaão ia montando na sua jumenta e dois dos seus empregados o acompanhavam. E de repente o anjo do Senhor se pôs na frente dele no caminho, para barrar a sua passagem. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho, com a sua espada na mão, saiu da estrada e foi para o campo. Aí Balaão bateu na jumenta, bateu pela primeira vez, e a trouxe de novo para a estrada. Então o anjo do Senhor ficou numa parte estreita do caminho, entre duas plantações de uvas, onde havia um muro de pedra de cada lado. Quando a jumenta viu o anjo, ela se encostou no muro, apertando o pé de Balaão. E por isso Balaão bateu na jumenta de novo, pela segunda vez. Depois o anjo do Senhor foi adiante e ficou num lugar mais estreito ainda, onde não havia jeito de se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. A jumenta viu o anjo, se deitou no chão. Olha só, cara, a jumenta não queria ir não, mano. E Balaão ficou com tanta raiva que surrou a jumenta. Ele bateu uma vez, bateu duas vezes, só que na terceira espancou ela, espancou a jumenta. E chegou ao ponto que Deus mandou o anjo com a vara. Imagina, ficar batendo na jumenta com a vara, meu Deus do céu. Homem não gosta de apanhar de chinelo, de cinta, de qualquer coisa, cipó, imagina, apanhando de vara. Aí o Senhor fez a jumenta falar. Olha só, começou a falar a jumenta e ela disse a Balaão. Quando ela começou a falar, Balaão, meu Deus do céu, minha jumenta fala, e aquele susto, e ele ficou paralisado, só ouvindo. O que foi que eu fiz contra você? Olha o que a jumenta falou para Balaão. O que eu fiz para você?
que eu te fiz? Por que você já me bateu 3 vezes? 3 vezes. E ele respondeu: foi porque você caçoou de mim. Eu quero que você faça, tipo assim, caçoou é quando tira sarro, quando você tem que fazer alguma coisa, você não faz, fica tirando onda, não anda, para, senta, deita. Tipo, tirando sarro mesmo, que eu quero que ir para um caminho e você não faz o que eu faço. Então, essas são as palavras de Balaão. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Olha só. Foi porque você caçoou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Isso aqui é Balaão falando. Ele mataria a jumenta. Então a jumenta disse a Balaão: por acaso não sou sua jumenta? Quando ele falou por acaso não sou jumenta, você já tira uma conclusão que a jumenta era dono de Balaão. A jumenta, Balaão era dono da jumenta. Então a jumenta sempre esteve com ele. Aonde ele fosse, a jumenta estava junto, como fosse um carro, o burro de carga. Então é como fosse um amigo. Então realmente precisava para tudo. Caminhar, comprar as coisas, trazer coisas. Então realmente ir para algum lugar, voltar. Então a jumenta é como fosse o braço esquerdo de Balaão. Tipo assim, entendeu? Em que você tem montado toda a sua vida. A vida inteira ele montou na jumenta. Precisa dela para tudo. Será que tenho o costume de fazer isso com você? Olha só. Não respondeu ele. Ele ficou quieto. Balaão ficou calado. Aí o Senhor Deus fez com que Balaão visse um anjo que estava no caminho com a espada na mão. Balaão se ajoelhou e encostou o rosto no chão. Eles tinham esse costume, quando visse um anjo, sabe, encostasse o rosto no chão e de joelhos, né? Então realmente, quando fazia isso, já era um temor que eles tinham com Deus, sabe? O respeito, né? A integridade. Então o anjo do Senhor disse: por que você bateu 3 vezes na jumenta? Eu que vim como se fosse seu inimigo. Olha só. Para fazer você voltar. Deus não queria que ele fosse. Mas fez tudo isso com a jumenta para que ele voltasse. E mesmo assim ele persistiu ir. Ele persistiu ir. Ele queria ir. Pois você não deveria estar fazendo esta viagem. Isso aqui é o anjo falando, Deus falando. Mas a sua jumenta me viu e se desviou 3 vezes de mim. Se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você. Olha só. E ela teria ficado viva. Então, o anjo teria matado ele, né? Praticamente, fez que ele se desviasse, né? E a jumenta teve que passar todo esse processo, teve que apanhar. Mas mesmo assim, ele não morreu. Deus teve misericórdia dele, teve misericórdia. Eu creio. Então, eu peguei. Então Balaão disse ao anjo: eu pequei? Não sabia que se o Senhor no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o Senhor acha que não devo continuar essa viagem, eu voltarei para casa. Peraí, eu não parei? Acho que estava lendo lá em cima. Porque você bateu 3 vezes na jumenta. Parei aqui. Porque você bateu 3 vezes na jumenta e eu que vim como se fosse seu inimigo para fazer você voltar. Parei aqui. Pois você não devia estar fazendo esta viagem, mas a sua jumenta me viu e se desviou 3 vezes de mim. Se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você. Olha só. E ela teria ficado viva. Então Balaão disse ao anjo: eu pequei? Não sabia que o Senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o Senhor acha que não devo continuar a viagem, eu voltarei para casa. Agora que ele viu, agora que ele sentiu que a viagem não era para ele ter ido. E, meu Deus do céu, mano. Como Deus falou para ele lá no comecinho lá. Esse povo é um povo abençoado. Não podemos amaldiçoá-lo, né? Então, realmente, era para ele parar por ali. Ele nem tinha que ter dado continuidade essa viagem. Então, realmente, não é nem porque ele pensou no ouro, na riqueza. Realmente, a viagem tinha que acontecer. E chegar a esse ponto aqui para ele abrir os olhos
E uma coisa boa vai acontecer agora, né? Então os anjos responderam, né? Vá com esses homens, agora você pode ir. Mas falará somente aquilo que eu lhe disser. Olha só. Então ele já não iria falar mais o que Balaque queria. Não ia. Nem os que o mensageiro queria. Balaque queria praticamente amaldiçoar aquele povo. É o que ele queria. Que Deus amaldiçoasse o povo, que ele não precisasse fazer muita coisa e nem precisasse matar ou lutar, sabe? Porque ele não teria chance. Ele já viu que ele perdeu, ele não tinha chance. Ele perdeu. Quando viu aqueles números de gente ali, e era povo de Deus, ele sabia que perdi. Não tenho muita coisa a fazer, a não ser que Balaão amaldiçoa todos eles. Aí eu ganho de uma forma que, meu Deus do céu, nem preciso suar. Assim Balaão foi com os chefes enviados por Balaque. Olha só. Balaque recebe Balaão. Ó. Balaque recebe Balaão. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi encontrar com ele em Ar. É uma cidade, em Ar. Foi encontrar-se com ele em Ar. Pode ser uma cidade, pode ser Ar puro, sei lá, algo assim. Uma cidade que fica na beira do rio. É uma cidade de Ar mesmo, cidade de Ar. Armon, na fronteira de Moabe. Balaque perguntou por que você não quis vir quando mandei chamá-lo pela primeira vez. Aqui é Balaque perguntando para ele, né? Para Balaão. Será que você estava pensando que não lhe poderia pagar bem? Balaão respondeu. Mas eu estou aqui com o Senhor, não é? Já estou aqui. Porém, não posso dizer nada por minha própria conta. Só posso dizer o que Deus ordena e nada mais. Assim Balaão foi com Balaque para a cidade de Uzote, onde Balaque ofereceu em sacrifício touros e ovelhas, e deu uma parte da carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele. No dia seguinte de manhã, Balaque levou Balaão a Barmote Baal, de onde Balaão podia ver uma parte do povo de Israel. Olha só, cara, que da hora, hein? Que passagem maravilhosa, hein? Então eu creio que quando ele viu aquele povo já era muita gente, mano. Realmente era muita gente que, meu Deus do céu. Mas Deus falou que o povo era um povo abençoado, né? E não poderia amaldiçoar ele. Então a gente vimos que essa caminhada foi uma caminhada muito longa. Caminhada com ousadia ainda, né? Porque, meu Deus do céu, mano. Você escuta Deus falar, você tem que levar a mensagem, você precisa bater no sua jumenta, você vê a jumenta falar. Nossa, tantas coisas que acontecem, você precisa acampar 2 vezes. Meu Deus do céu, mano. Você vê um povo que é abençoado, você precisa amaldiçoar ele ou você não precisa. Então, realmente, essa passagem, essa mensagem aqui da jumenta, eu quando comecei a ler no comecinho hoje, bem de manhãzinha hoje, falei, meu Deus do céu, mano. Até jumenta fala com as pessoas agora, nossa. Então, se Deus falar que um animal vai falar com você, para você abrir os olhos, não cometer algo, não fazer algo, não seguir em frente, então vai acontecer, sabe? E você, dependendo, vai levar um susto ou vai desmaiar. Cara, eu vou falar pra vocês, mano. Cada dia que eu leio a Bíblia, sabe? Eu vejo cada história, cada mensagem, cada passagem. Nossa, pra mim é uma alegria, porque a gente aprende que quando Deus ele fala com a gente, né? Precisamos ouvir a voz do Senhor. Não precisamos ouvir a voz do homem. Não precisamos ouvir a voz das pessoas que estão ao seu redor. A gente tem que ouvir a voz de Deus. A gente tem que ouvir a justiça de Deus, as coisas boas, as coisas maravilhosas. Então, realmente, a gente tem que fazer o que Deus quer que a gente faça. Coisas boas, não coisas más. Se depender do homem, é só coisa mal, mano. Então, realmente, ainda mais quando se trata de poder, meu Deus do céu, mano. Aí envolve, meu Deus, envolve muita coisa, muita gente, morte.
É assim, quando envolve poderes, a gente sabe de onde chega, né? A gente sabe no mundo que a gente tá. Então essa passagem aqui, a gente aprende que a gente que tem animal, vai que de repente meus passarinhos que tem aqui em casa começam a falar comigo, meu Deus do céu, mano. Aí, como eu já estudei essa mensagem, essa passagem da jumenta, e eu já vou ficar mais ciente que Deus tá enviando os passarinhos para falar comigo, ou um animal, e isso não é brincadeira. Já lemos a passagem, então conhecemos e somos conhecedores que Deus ele pode trazer qualquer um para falar para você qualquer coisa. Só basta tá vivo, né? Eu fiquei feliz, né? Porque não é dinheiro, não é ouro, não é prata que faz você se vender por pouca coisa, né? E principalmente por, nossa, não vale nem a pena, né? Mas quando não é um povo de Deus, as pessoas pedem para fazer algo, né? Faz, tá pagando, recebe. Agora, quando é um homem de Deus, primeiro ele escuta a voz do Senhor. Então, quando é de Deus, é bem diferente. Então a gente vamos ficando por aqui. Hoje o estudo é bem pouco, né? Foi bastante leitura hoje, né? Achei muito bacana. E fiquei feliz com o que eu aprendi hoje. Cada vez que a gente lê, a gente aprende uma história. A gente aprende o que o povo passou naquela época. A gente vai ver a fé de Balaão com Deus. Só basta eu orar e de manhã eu vou ter a resposta. Isso é fé. Fé é a santidade que Balaão tinha com Deus, mano. Porque se você não tem santidade, se você não tá bem com Deus, né? Como que Deus pode falar com você? Eu creio que Deus fala quando a gente tá bem, sabe? A gente tá bem com tudo. Principalmente conhecedor, né? Da palavra de Deus, quando a gente conhece Ele. E fazemos a coisa que o Pai quer, então é simples e mais fácil de falar com Deus. E a gente conhece, né? Como Ele responde com a gente, né? Através de louvor, através de mensagem, através de pregação, através de oportunidades. Fala com a gente, né? Ainda mais quando a gente não comenta nada com ninguém, o que pensamos, o que falamos, o que queremos dizer. Eu creio, né? Eu creio que Deus ele só tem o melhor para todos nós. Então a gente vai ficando por aqui. Deus abençoe todos vocês. Ótimo domingo especial. Esse dia 26 maravilhoso que é hoje, no mês 9 de 2021. E a gente fica por aqui, né? Com mais uma história da Bíblia. Com mais um estudo. Creio que se eu tô lendo a palavra de Deus explicando alguma coisa, é um estudo, não é aquele estudo, sabe? Oh, meu Deus do céu, aquele estudo que tem 1 bilhão de pessoas assistindo, que tem o mundo assistindo, não. É bem basicão mesmo, né? A gente fala muito da Bíblia aqui, a gente estuda ela, a gente folheia ela, a gente lê ela, né? É importante a leitura. É importante você estar ouvindo de Deus, lendo de Deus, explicando. A leitura é fundamental. Se você vai em algum lugar que só tem fala e não abre a Bíblia para ler, para estudar, pode ser o maior estudioso. Se não tem estudo bíblico, eu aprendi isso com o tempo, sabe? Se não tem estudo bíblico, não vale a pena frequentar qualquer igreja. Se o pastor só fala, não abre a Bíblia, não compensa frequentar o lugar. Por que não compensa? Porque são palavras da mente do pastor. Não importa que ele estudou a Bíblia, não importa. O importante é que tenha a palavra, ela folheada. Vou estar dando aqui alguns exemplos.
Quando você vai para a escola, você vai estudar. Para você aprender algo, precisa ter o conteúdo. Como é que você aprende esse conteúdo? Então você já tira uma noção básica, sabe? Se eu vou para a escola, precisa ter o conteúdo para me aprender, senão eu não aprendo. Então se você vai na igreja, tá dando algum exemplo, o pastor não abre a Bíblia, não compensa você ir. Porque ele só vai falar o que ele pensa, o que ele acha. E muitas das vezes você é enganado. Porque a Bíblia não é aberta, não é folheada, não importa se ele estudou uma semana, um ano, não importa se teve aquele estudo e depois vai lá falar o que ele acha. Meu, eu não quero saber o que ele acha, eu quero saber o que a Bíblia fala. Eu quero saber o que está escrito aqui. Porque ele pode colocar 1000 palavras e você cair em contradição. É o que acontece muito hoje. Por que muitas pessoas hoje são enganadas? Até os próprios cristãos são enganados. Por quê? Porque eles não leem a Bíblia Sagrada. Só escuta o pastor falando. Se você começar a ler, se você começar a estudar, se você começar a pesquisar, você vai ver muitas das vezes que o pastor ele prega uma palavra que nada a ver com a Bíblia. Totalmente equivocada. Então, para não cair nessas coisas que eu já falei agora, você precisa ler, você vai tirar a conclusão. Pô, o pastor falou isso, mas não é isso. A mensagem está falando isso, mas não é isso, sabe? Não é isso. Cada um tem uma introdução, mas, pô, eu vou pela introdução da Bíblia. Muitas das vezes, por que as pessoas são passadas para trás? Porque não lê, porque não estuda, porque não medita, não quer conhecer a verdade, não tem preguiça de abrir as escrituras. Então, ficar só ouvindo, mano, enchendo um saco de linguiça, não vira não, mano. Se você vai estudar, se não tiver conteúdo, como é que você vai aprender? Se você vai fazer uma prova, se você não estudar, se você não levar o seu livro lá, mas é bem diferente de fazer uma prova de você tá passando para alguém algo, né? Então, o professor, quando vai dar o estudo, ele tem a matéria. Ele só não fica falando, ele tem a matéria e você precisa aprender sobre aquela matéria. Qualquer coisa que você vai aprender, tem que ter o conteúdo. Como é que se aprende? Se você vai tirar uma carteira, eu creio que você precisa fazer aulas. É um conteúdo que tem para você aprender, senão você não passa. Se você vai fazer uma faculdade, tem que ter o conteúdo do que você vai estudar. Administração, medicina, então, tem que ter o conteúdo para você aprender. Então, ninguém aprende nada sem conteúdo, tô falando, mano. Por isso que as pessoas são muito enganadas e passado para trás. Porque quer aprender as coisas sem conteúdo. Ô, meu, vou estar dando um exemplo. É diferente de você montar alguma coisa que você, tipo, pô, eu compro um armário, eu compro uma cama, eu tenho um pouco de noção, eu vou montar sem ver aqueles papel explicando como montar. Dá para montar. Agora de você aprender algo sem você ler, eu tenho minhas dúvidas, hein? Tenho minhas dúvidas. Nem tudo me convém ouvir, porque nem tudo é de Deus. Meu, o ser humano tem lábia pra caramba, mano. Tem muita lábia. E se não for Bíblia, mano, tenho minhas dúvidas. E aprende muito errado. Tem gente que aprende muito errado porque fica só absorvendo palavras, mas leitura zero. Então, cara, é complicado, sabe? É complicado falar de estudo, porque nem todos querem ler e nem todos querem aprender. A maioria quer pegar já ou mastigado, né? Ou já pronto, né? Então, realmente, tem pessoas que perdem a bênção, tem pessoas que deixam de ir pro céu, tem pessoas que deixam de aprender porque tem preguiça, né? Mas eu falo para vocês, nessa manhã de domingo, estuda a Bíblia. Leia a Bíblia, não deixe de ser enganado, não. Como muitos foram enganados, o povo foi destruído porque não leu as escrituras de Deus. O povo foi perdido porque não leio a escritura. A escritura é importante, mano. Leitura é importante, mano. E você vai tirar muita conclusão boa, satisfatória. E é você e Deus, como eu sempre venho falado, né? Não tô aqui pra falar mal de ninguém, não tô aqui pra difamar ninguém, simplesmente é Bíblia. Só falo o que tá aqui na Bíblia só, que é o importante. Não é um dos melhores estudos, mas não preciso falar tão bonito
para falar de Deus. Só ler o que está escrito aqui dentro. Que Deus vai ficar feliz e o meu crédito é lá em cima. Quanto mais crédito eu tiver com Deus, melhor ainda. Eu penso assim, né? A gente tem que ganhar crédito com Deus, não crédito com as pessoas, né? Porque a salvação, ela é individual. Então, ótimo domingo a todos, né? Que Deus abençoe todos vocês. O momento é TMJ, estamos junto nessa. Um forte abraço para todos vocês. Ótimo domingo, ótimo dia 26 do mês 9 de 2021. Tá acabando o mês, né? E falou para vocês, até mais e tchau! Concluir aqui. Que conclui